Bom dia, estamos na página 524, livro de Tobias, e hoje seguimos então com o casamento de Tobias com Sara. E tomando a mão direita de sua filha, pô-la na de Tobias, dizendo: Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, esteja convosco, e que ele vos una e derrame sobre vós a sua bênção. Tomou em seguida o papel e redigiram o ato do matrimônio. E celebraram alegremente uma festa, agradecendo a Deus. Raguel chamou então sua mulher e mandou-lhe que preparasse outro aposento. Ela introduziu ali Sara, sua filha, e esta se pôs a chorar. Mas ela disse-lhe: O Senhor do céu te encha de alegria pelos males que tens sofrido. 8. Depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara. E Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou do seu alforge uma parte do fígado e pô-lo sobre brasas acesas. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. Então Tobias encorajou a jovem com essas palavras: Levanta-te, Sara, e roguemos a Deus. Hoje, amanhã e depois de amanhã estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da terceira noite, consumaremos nossa união, porque somos filhos dos santos, patriarcas, e não devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente para que lhes fosse conservada a vida. Tobias disse: Senhor Deus de nossos pais, bendigo-vos os céus, a terra, o mar, as ontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizeste Adão do limo da terra, e deste-lhes Eva como companheira. Ora vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo a minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou: Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, e fazei que cheguemos junto a uma ditosa velhice. Ora, ao cantar do galo, Raguel chamou os seus criados e foram juntos cavar uma sepultura. Quem sabe, dizia ele, se não aconteceu a esse o mesmo que aos outros 7 homens que se aproximaram dela. Cavada a fossa, voltou para junto de sua mulher e disse: Manda uma das tuas escravas ver se ele morreu, a fim de que eu possa enterrá-lo antes de clarear o dia. Ela o fez, e a serva, tendo entrado no aposento, encontrou-os bem vivos, dormindo juntos. Ela voltou e deu a boa nova. E Raguel, com sua mulher, louvaram o Senhor, dizendo: Nós vos bendizemos, Senhor Deus de Israel, porque não se realizou o que temíamos. Usaste conosco de vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia, e tivestes piedade de 2 filhos únicos. Fazei o Senhor que eles vos bendigam sempre mais. E vos ofereçam um sacrifício de louvor pela sua conservação, a fim de que todas as nações pagãs conheçam que vós sois o único Deus de toda a terra. Raguel ordenou imediatamente aos seus criados que encham de novo, antes que clareasse o dia, a cova que havia feito. Disse à sua mulher que aprontasse um banquete e preparasse todos os víveres necessários aos viajantes. Mandou também matar 2 vacas gordas e 4 carneiros, destinados a um festim, para que todos os vizinhos e amigos, e instou com Tobias que ficasse com ele 2 semanas. Presenteou Tobias com a metade de seus bens e redigiu um documento estipulando que a outra metade se tornaria também, depois da sua morte, propriedade de Tobias. Encontro de Gabael e de Tobias. 9. Tobias chamou então a si o anjo que ele julgava ser um homem e disse-lhe: Azarias, meu irmão,
peço-te que me ouças. Ainda que eu me fizesse teu escravo, não seria isto uma retribuição digna dos teus cuidados. Não obstante, vou pedir-te ainda que tomes contigo cavalos e servos e vá à casa de Gabael em Ragués na Média. Devolve-lhe o seu recibo e recebe o dinheiro. Convida-o também para o meu casamento. Bem sabes que meu pai conta os dias. Se eu tardar um dia a mais, ele sofrerá com isso. Vês, por outro lado, como Raguel insistiu para que eu me demorasse aqui, e não lhe posso recusar. Rafael tomou, então, 4 servos de Raguel e 2 camelos e partiu para Ragués na Média. Encontrando Gabael, entregou-lhe o recibo e recebeu dele todo o dinheiro. Contou-lhe toda a aventura de Tobias e fê-lo vir consigo às núpcias. Tobias estava à mesa quando Gabael entrou na casa de Raguel. Lançaram-se nos braços um do outro, e Gabael louvava a Deus com lágrimas de alegria. Que Deus de Israel te abençoe, disse ele, porque és filho de um homem de bem, justo, piedoso e esmoler. Abençoe também a tua mulher e vossos pais. Passais ver os vossos filhos e os filhos de vossos filhos para a terceira e quarta geração. Bendita seja a vossa raça pelo Deus de Israel, que reina em toda a eternidade. Amém, responderam eles. E todos se puseram à mesa, e foi com temor do Senhor que celebraram o festim das núpcias. 10. O casamento de Tobias tinha retardado a sua volta. Seu pai, muito inquieto, dizia: Por que será que meu filho tarda tanto? Por que se demora lá? Teria Gabael porventura falecido de sorte que não haveria ninguém para restituir o dinheiro? Ele entristeceu-se extremamente com isso, assim como Ana, sua mulher, e ambos se puseram a chorar, porque seu filho não voltava no tempo previsto. Sua mãe, principalmente, derramava lágrimas inesgotáveis e dizia: Ai, ai, meu filho, por que te mandamos lá? Tu que eras a luz dos nossos olhos, o bordão da nossa velhice, a consolação da nossa vida e a esperança da nossa raça. Nós que em ti só tínhamos tudo, não te deveríamos ter deixado ir para longe de nós. Tobit dizia-lhe: Cala-te, não te aflinjas. Nosso filho está passando bem, porque aquele homem com quem nós o mandamos é um homem de confiança. Mas ela continuava inconsolável. Todos os dias ela saía para fora, olhava para todos os lados e corria para todos os lados por onde poderia voltar o filho, a fim de o ver ao longe, se fosse possível. Entretanto, Raguel dizia ao seu genro: Fica aqui, mandarei notícias a Tobit, teu pai, a respeito de tua saúde. Mas Tobias dizia-lhe: Sei que meu pai e minha mãe contam os dias e que acham em grande tormento. Raguel insistiu ainda, apresentando muitas razões, mas Tobias não quis ouvir. Então entregou-lhe Sara, com metade de seus bens em servos e servos, rebanhos, camelos, vacas e uma grande soma de dinheiro. Despediu-o, cheio de saúde e alegria, dizendo-lhe: Que o santo anjo do Senhor vos acompanhe pelo caminho e vos conduza sãos e salvos. Faço votos que encontre tudo em ordem em casa de vossos pais e que eu possa ver os vossos filhos antes de morrer. Os pais beijaram sua filha e deixaram-a partir, recomendando-lhe que honrasse seus sogros, amasse o seu marido, educasse bem a sua família e governasse a sua casa, conservando-se ela mesma irrepreensível. Volta do jovem Tobias, 11. De regresso, chegaram no 11º dia de viagem a Cazerim, que está no meio do caminho na direção de Nínive. O anjo disse então: Tobias, meu irmão, tu sabes em que estado deixaste o teu pai. Se for do teu agrado, poderíamos tomar a dianteira, deixando a tua mulher, os servos e os rebanhos seguirem devagar pelo caminho. Tendo Tobias concordado com esse parecer, Rafael disse-lhe: Leva contigo o fel do peixe, porque vais precisar dele. Tomou, pois, Tobias o fel e partiu. Entretanto, Ana ia todos os dias assentar-se perto do caminho, no cimo de uma colina, da onde poderia ver ao longe. Ela espreitava ali a volta do seu filho, e quando viu de longe que voltava e o reconheceu, correu ao seu marido e disse: Eis aí, vem o teu filho. Ora, Rafael tinha dito a Tobias:
Logo que entrares em tua casa, adorarás o Senhor teu Deus e dar-lhe-ás graça. Irás em seguida beijar a teus pais e pôr-lhes-ás imediatamente nos olhos o fel do peixe que tens contigo. Sabe que seus olhos se abrirão instantaneamente e que teu pai verá a luz do céu, e vendo-te ficará cheio de alegria. O cão que os tinha acompanhado durante a viagem correu então adiante como um mensageiro e mostrava o seu contentamento fazendo festas e abanando a cauda. O pai cego levantou-se e pôs a correr, tropeçando, dando então a mão a um criado. Foi ao encontro de seu filho, abraçou e beijou-o, fazendo o mesmo sua mulher, e ambos começaram a chorar de alegria. Só se assentaram depois de terem adorado e agradecido a Deus. Cura do velho Tobias. Tobias tomou então o fel do peixe e pô-lo nos olhos do seu pai. Depois de ter esperado cerca de meia hora, começou a sair-lhe dos olhos uma belida branca com uma membrana de um olho. Tobias tomou-a e arrancou dos olhos do seu pai, o qual recobrou instantaneamente a vista. E louvaram a Deus, ele, sua mulher e todos os que conheciam. Bendigo-vos, Senhor, Deus de Israel, dizia ele, porque depois de me terdes provado, me salvastes. Eis que vejo meu filho Tobias. 7 dias depois chegou também Sara, mulher de seu filho, com todos os servos, com boa saúde, com os rebanhos, os camelos, o grande dote da esposa e mais o dinheiro recebido de Gabael. Tobias contou a seus pais todos os benefícios que Deus lhe tinha feito por intermédio de seu guia. Chegaram também Aquior e Nabate, primos de Tobit, felizes de poderem congratular-se com ele pelos benefícios que Deus lhe tinha prodigalizado. Durante 7 dias houve festa e grande regozijo. Manifestação do anjo Rafael. 12. Então Tobit chamou. Ui! Caiu o pedestalzinho. Então Tobit chamou seu filho. Meu Deus! Jesus Cristo! Chega. Vou botar mais assim. Parar de me mexer. Então Tobit chamou seu filho e disse-lhe: Que havemos nós de dar a este santo homem que te acompanhou? Meu pai, respondeu ele, que gratificação lhe havemos de dar? Que presente poderá igualar os seus benefícios? Ele levou e trouxe-me em boa saúde, foi receber o dinheiro de Gabael, fez-me ter uma mulher e afugentou dela o demônio, encheu de alegria os seus pais, livrou-me de ser devorado pelo peixe e fez-te rever a luz do céu. Enfim, ele cumulou-nos de toda sorte de benefícios. Que presente poderia igualar a tudo isso? Rogo-te, meu pai, que lhes peça se digne aceitar a metade de tudo que trouxemos. Acharam-no, pois, o pai e o filho, e tomando-o à parte, rogaram-lhe que aceitasse a metade de tudo que tinham trazido. Então ele falou-lhe discretamente: Bendizei, ó Deus do céu, e dai-lhe glória diante de todo o ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco. Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Aqueles, porém, que praticam a injustiça e o pecado são os seus próprios inimigos. Vou descobrir-vos a verdade sem nada vos ocultar. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio a Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos à presença do Senhor. Ao ouvir essas palavras,
Eles ficaram fora de si e, tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse-lhes: A paz seja convosco, não temais. Quando eu estava convosco, eu o estava por vontade de Deus. Rendei-lhe graças, pois, com cânticos de louvor. Parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas o meu alimento é manjar invisivelmente, e minha bebida não pode ser vista pelos homens. É chegado o tempo de voltar para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizei a Deus e publicai todas as suas maravilhas. Acabando de dizer essas palavras, apareceu diante deles, e eles não viram mais nada. Durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Cântico de Tobit. Tobit tomou então a palavra e, num transporte de alegria, escreveu esta prece: Sois grande, Senhor, na eternidade. Vosso reino estende-se a todos os séculos, porque vós provais e em seguida salvais. Conduzis a profundos abismos e neles tirais, e não há quem possa escapar à vossa mão. Celebrai, ó Senhor, filhos de Israel, louvai em presença das nações, porque se ele vos dispersou entre povos que o não conhecem, foi para publiqueis as suas maravilhas, e lhes façais reconhecer que não há outro Deus onipotente senão ele. Castigou-nos por causa das nossas iniquidades, mas nos salvará por sua misericórdia. Considerai agora que o que fez por nós e bendizei-o com temor e tremor. Por vosso comportamento glorificai o Rei dos séculos. Quanto a mim, louvá-lo-ei na terra do meu cativeiro, porque manifestou sua majestade sobre um povo criminoso. Convertei-vos, pecadores, e praticai a justiça diante de Deus, na confiança que vos fará misericórdia. Nele me alegrarei de todo o coração. Dai graças ao Senhor, vós, todos seus eleitos, e celebrai dias de alegria e rendei-lhes louvores. Jerusalém, cidade santa, Deus te castigou por teu mau procedimento. Confessa a Deus como convém e louva o Rei dos séculos, para que ele reedifique o teu santuário, reúna em ti os que foram deportados e possas alegrar-te sem fim. Hás de refulgir qual esplêndida luz, e todos os povos da terra te venerarão. Nações de longe virão a ti, com presentes, adorar o Senhor em teus muros, e considerarão o teu solo como um santuário, porque teu recinto invocarão o grande nome. Maldito seja quem te despreza, desonrado quem te caluniar. Bendito seja quem te reconstruir. Alegrar-te-ás dos teus filhos, porque serão todos abençoados e se reunirão todos do Senhor, juntos do Senhor. Ditosos todos os que te amam, na tua paz encontrarão sua alegria. Ó minha alma, bendize ao Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, livrou Jerusalém de todas as suas tribulações. Feliz serei se ficar um homem de minha raça para ver o esplendor de Jerusalém. Suas portas serão reconstruídas com safiras e esmeraldas. Seus muros serão inteiramente pedras preciosas. Suas praças serão pavimentadas de mosaicos e rubis. Em suas ruas cantarão aleluia. Bendito seja Deus que te restituiu tal esplendor, que ele reine sobre ti eternamente. Epílogo. Testamento de Tobit. 14. Tal foi o cântico de Tobit. Depois que recobrou a vista, viveu ainda Tobit 42 anos e viu os filhos de seus netos. Morreu com a idade de 102 anos e foi sepultado com muita honra em Nínive. Aos 56 anos, tornou-se cego e recobrou a vista aos 60. Todo o resto de sua vida se passou na alegria, e a paz de que gozou foi em proporção aos seus progressos no temor de Deus. Quando veio a hora de sua morte, chamou à sua presença o seu filho Tobias com 7 filhos deste e disse-lhes: Está próxima a ruína de Nínive, porque a palavra de Deus não falha. Os nossos irmãos que foram dispersos para longe da pátria de Israel voltarão para ela. Todo o seu país deserto será repovoado, e a casa de Deus que ali foi queimada será reconstruída.
Todos os homens que temem a Deus voltarão novamente para ela, e as nações pagãs abandonarão os seus ídolos e virão habitar em Jerusalém. E todos os reis da terra se alegrarão de apresentar suas homenagens ao rei de Israel. Ouve, pois, o vosso pai, meus filhos, servi fielmente ao Senhor e procurai fazer o que lhe é agradável. Recomendai aos vossos filhos que pratiquem a justiça, sejam caridosos e esmoleres, que se lembrem de Deus e bendigam em todo o tempo fielmente e com todas as suas forças. E agora, meus filhos, ouvi-me. Não fiqueis aqui, mas no dia em que tiveres enterrado vossa mãe junto de mim, no mesmo túmulo, ponde-vos logo a caminho para deixar esse lugar. Porque eu vejo que a iniquidade dessa cidade será a causa de sua queda. Depois da morte de sua mãe, Tobias partiu de Nínive com sua mulher, seus filhos e seus netos e voltou para a casa de seus sogros. Encontrou-os em perfeita saúde, numa ditosa velhice. Teve para com eles todas as atenções, fechou-lhe os olhos, tomou posse de toda a herança da casa de Raguel e viu os filhos de seus filhos até a quinta geração. Morreu com alegria, tendo vivido 99 anos no temor do Senhor, e seus filhos sepultaram. Toda a sua parentela e toda a sua descendência perseveraram numa vida íntegra e santo procedimento, de modo que foram amados tanto por Deus como pelos homens e por todos os seus compatriotas. Livro de Judite. Antecedentes do assédio de Betúlia. O poder de Nabucodonosor. Arfazad, eu acho que é Arfazade, rei dos Medos, submetera ao seu império grande número de nações. Ele edificou uma fortaleza de pedras polidas, a qual deu o nome de Ecbatana. Cercou-a de muralhas de 60 côvados de altura e 30 de largura, e pôs-lhe torres de 100 côvados de altura. Essas eram de forma quadrada, e seus lados estendiam-se por um espaço de 20 pés. As portas tinham uma altura proporcional à das torres. Ele gloriava-se do poder invencível do seu exército e da impotência de seus carros. Aqui diz que Arfazade, alteração de Fraorte, rei dos Medos, segunda metade do século VII antes de Jesus Cristo. Ora, no 12º ano de seu reinado, Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios em Nínive, a grande cidade, fez guerra a Arfazade e venceu na grande planície chamada Ragal. Aliaram-se-lhe todos os habitantes das regiões vizinhas do Tigre, do Eufrates e do Jadassom, na planície de Erioque, rei dos Eliseus. Então engrandeceu-se o reino de Nabucodonosor, e seu coração encheu-se de orgulho. Mandou emissários a todos os habitantes da Cilícia, de Damasco, no Líbano, os povos do Carmelo e de Cedar, aos galileus na grande planície de Esdrelon, aos habitantes de Samaria e aos povos de além do Jordão até Jerusalém, a toda a terra de Gesem até os confins da Etiópia. A todos esses povos enviou Nabucodonosor emissários, mas todos protestaram unanimemente e os despediram de mãos vazias, chegando até expulsá-los com desprezo. À vista disso, encheu-se de cólera o rei Nabucodonosor contra todos esses povos e jurou pelo seu trono e pelo seu reino que havia de tomar vingança de todos eles. Aqui explica Nabucodonosor foi rei da Babilônia, não de Nínive. As indicações geográficas da história do livro de Judite são, em geral, muito imprecisas. Emissários, com a missão de lhes pedir que amassem a ele para combater Arfazad. Tá.
2. No 13º ano do rei Nabucodonosor, no 22º dia do primeiro mês, foi tomada na casa de Nabucodonosor, rei dos assírios, a decisão de que ele se vingaria. Convocou todos os anciões, todos os seus chefes e guerreiros, e teve com eles um conselho secreto, no qual revelou-lhes o seu desígnio de submeter toda a terra ao seu império. Tendo a sua proposta agradado à Assembleia, o rei Nabucodonosor ordenou a Holofernes, marechal do seu exército, dizendo: Vai contra todos os reinos do ocidente, principalmente contra aqueles que desprezaram a minha ordem. Ferirás a todos, sem consideração alguma, e me sujeitarás todas as fortalezas. Campanha de Holofernes. Holofernes convocou os generais e oficiais do exército assírio e contou os efetivos da expedição conforme a ordem do rei. Havia 120.000 soldados da infantaria e 12.000 frecheiros a cavalo. Mandou adiante do seu exército uma multidão de camelos com provisões abundantes para as tropas e inumeráveis rebanhos de bois e de cordeiros. Ordenou em toda a Síria se preparasse trigo para quando ele passasse. Levou também grande quantidade de ouro e de prata do tesouro real. Pôs-se a caminho com todo o exército, com os carros, os cavaleiros e os frecheiros, que se espalharam pela terra como gafanhotos. Atravessou as fronteiras da Síria e chegou às grandes montanhas de Ange, que ficam a norte da Cilícia. Penetrou em todos os seus fortes e apoderou-se de todos os seus bens. Tomou de assalto a célebre cidade de Melitene e saqueou todos os filhos de Tarsis, os filhos de Ismael, que habitavam defronte do deserto, do sul da terra de Selom. Passando o Eufrates pela segunda vez, penetrou na Mesopotâmia e arrastou todas as fortalezas do país desde a torrente de Caborás até o mar. Em seguida, apossou-se de todas as regiões que marginaram o Eufrates, desde a Cilícia até a terra de Jafete, que se estendeu para o sul. Levou consigo todos os madianitas, saqueou todas as suas riquezas e passou ao fio da espada todos os que lhes opunham resistência. Depois desceu às planícies de Damasco. No tempo da colheita, queimou todas as colheitas e cortou todas as árvores e as vinhas. Tornou-se assim objeto de terror para todos os habitantes da terra. 3. Então os reis e os príncipes de todas as cidades e de todas as províncias da Síria, de Mesopotâmia, da Síria de Sobal, da Líbia e da Cilícia enviaram seus delegados a Holofernes para lhe dizerem: Cessa a tua indignação contra nós, é melhor que vivamos servindo o grande rei de Nabucodonosor e submetendo-nos a ti, do que morrermos depois de haver sofrido, além da nossa perda, os males da escravidão. Eis aí todas as nossas cidades, todas as nossas possessões, todas as nossas montanhas e colinas, nossos campos, nossos gado, nossos rebanhos de cordeiros e de cabras, nossos cavalos e nossos camelos, todos os nossos bens e nossas famílias. Tudo que nos pertence depende de hora em diante de ti. Somos teus escravos, nós e nossos filhos. Vem a nós como um senhor pacífico e emprega os nossos serviços como te parecer melhor. Holofernes desceu então das montanhas com suas poderosas forças de cavalaria, apoderou-se de todas as cidades e de todos os habitantes do país. Levou de todas as cidades para suas tropas auxiliares, homens valentes e escolhidos para a guerra. Era tão grande o terror daquelas províncias que os principais e os magistrados de todas as cidades saíam com o povo ao seu encontro, e o acolhiam com coroas e archotes, dançando ao som dos tamborins e das flautas, mas não conseguiram, apesar disso, abrandar a ferocidade daquele coração. Ele destruiu as suas cidades e cortou os seus troncos sagrados, pois Nabucodonosor havia-lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações que lhe conquistasse o poder de Holofernes. Ele, atravessando a Síria de Sobal, toda a Apameia e toda a Mesopotâmia, chegou aos idumeus da terra de Gabaá. Depois de haver conquistado 2 cidades, fez ali
uma parada de 30 dias durante os quais juntou todas as forças de seu exército. Amanhã seguimos. Os judeus prepararam-se para a guerra.